Eu Obrigada. Boa noite, caros alunos e alunas. Começaremos a segunda e última webconferência da nossa disciplina de Psicologia da Educação. Me desculpem o atraso, mas o trânsito e o tempo aqui não contribuíram para que eu pudesse sair do campus central e estar no campus de Uvaranas, no nosso horário. Porém, eu espero que a gente possa conversar, refletir e pensar um pouco mais sobre a questão da adolescência. Afinal, é a fase de desenvolvimento humano que vocês mais trabalharão, certo? Por favor, confirmem para mim se o áudio e a imagem está tudo ok. Ótimo. Então, vamos lá. O tema da nossa webconferência de hoje é: quais são as mudanças de desenvolvimento que ocorrem na fase da adolescência? Para isso, nós precisamos, antes de tudo, falar um pouco sobre a questão do desenvolvimento humano. Nesse slide, eu quis ilustrar dois pontos de partida principais quando nós pensamos em teorias, em explicações, em definições sobre desenvolvimento humano. O primeiro se relaciona com a linha gráfica, que é linear e ascendente, certo? Esse modelo, quando nós pensamos em desenvolvimento, é um modelo que se aproxima muito mais do contexto da área médica. Por quê? Porque define justamente uma alteração, principalmente de uma forma quantitativa. O segundo modelo, ou a segunda figura, vocês podem observar que é uma figura quase uma teia, é uma figura de ramificações. Essa figura de ramificações é a figura que mais se aproxima do que nós, dentro da psicologia, e principalmente dentro da análise do comportamento, que é justamente um quadro referencial baseado em Skinner, trabalha em relação ao desenvolvimento, que é o quê? O desenvolvimento, a forma como as pessoas se constroem, a forma como as pessoas aprendem, é uma forma de relação, é uma forma de interação. Por isso que nós vemos nessa teia diversos pontos se convergindo e, ao mesmo tempo, se ramificando. Ou seja, são inúmeras as experiências que nós temos ao longo da nossa vida que nos levam a ser como nós somos. Não só de uma forma quantitativa, mas principalmente de uma forma qualitativa. Pensem comigo na seguinte situação. Imaginem uma chave, ok? Um molho de chaves. Para um bebê, se nós pensarmos, para um bebê de aproximadamente 4, 6 meses, esse molho de chaves, essa chave, ela serve como um objeto de brincadeira. E é alta chance de acontecer o quê? Do bebê pegar essa chave e levar em direção à boca. Já na idade adulta, a mesma chave, o mesmo molho, serve para uma outra função. Nós podemos falar como um objeto de segurança, como um objeto de proteção a um patrimônio. Tanto é que essa função do mesmo objeto ou de uma mesma situação, ela altera ao longo do nosso desenvolvimento. E
culturalmente, nós temos essa expressão forte que é, por exemplo, conquistou a chave de casa, que é representando, fortalecendo a ideia de uma tomada de responsabilidade que condiz com determinada fase, determinado momento de desenvolvimento. Então, ao longo da vida, por meio de inúmeras interações, de inúmeras relações que acontecem, nós temos situações que vão tomando funções diferenciadas. Então, nós podemos olhar que o desenvolvimento, ele é conceituado como envolvendo mudanças constantes, interdependentes e progressivas em sistemas dinâmicos ao longo da vida do organismo ou do indivíduo. Ou seja, o desenvolvimento humano, a partir da teoria da análise do comportamento, é esse processo que envolve inúmeras mudanças constantes, ou seja, mudanças contínuas, um fluxo permanente, mas que são mudanças que se relacionam uma com a outra, são interdependentes, elas não acontecem de forma isolada, e ao mesmo tempo elas são progressivas. Por quê? Porque cada mudança vai se acumulando no repertório desse indivíduo, na história desse indivíduo, e o ajudando, o impulsionando, o levando à construção de repertório comportamental, um repertório de atitudes cada vez mais complexo. O desenvolvimento humano vai carregando com o tempo essa maior complexidade. É fato que nós ouvimos isso muitas vezes do contexto cultural, de que muitos adultos falam assim, como eu queria voltar a ser criança. Justamente por quê? Porque ao longo da nossa história de vida, o nosso repertório, as nossas tarefas adaptativas se tornam cada vez mais complexas. Outro exemplo que nós podemos pensar em relação a esse conceito é também no momento de transição de vida, por exemplo, que envolve uma separação, um divórcio conjugal, alguns casais fazem esse comentário. Puxa, se não tivesse filhos, essa decisão, esse momento, esse processo poderia ser mais simples, poderia ser menos denso, menos árduo. Então, cada vez que nós avançamos nas tarefas adaptativas, nas situações de vida, o nosso repertório comportamental, a forma de perceber, a forma de compreender, ela se torna mais complexa. E isso acontece sempre no sistema dinâmico, como nós podemos observar na figura, que envolve o organismo, o indivíduo, interagindo com o seu ambiente, né, com outras pessoas, com os seus grupos, e esses grupos, essas outras pessoas, esses outros indivíduos, têm como consequência a modificação do comportamento desse organismo e desse indivíduo. Pensem comigo como essa interação acontece. Considerem que o organismo se chama Paulo. Paulo é uma pessoa que chega todo dia em seu trabalho e ele diz bom dia para o ambiente. O ambiente é o seu colega de trabalho chamado Ricardo. Ricardo, por sua vez, cumprimenta, responde a Paulo, bom dia, tenham um bom trabalho. Esse comportamento do ambiente, ou seja, o comportamento de Ricardo, afeta o comportamento de Paulo. Qual é a probabilidade de Paulo chegar no dia seguinte e novamente falar bom dia, Ricardo? Ela é mais alta. Então, essa interação, essa troca do organismo com o ambiente, ela é um processo dinâmico, é um processo, um sistema que se
alimenta. Então, nós somos seres ativos, que nós interferimos no meio, esse conceito vocês vão lembrar da videoaula, e o meio interfere em nosso comportamento. Por sua vez, se Paulo cumprimentar Ricardo com bom dia e Ricardo não cumprimentar Paulo, o que provavelmente esse ambiente faça com o comportamento de Paulo? Essa não resposta do ambiente faz com que, muito provavelmente, o comportamento de Paulo entre em extinção. Paulo, muito possivelmente, deixará de cumprimentar Ricardo ao longo do tempo. Então, nós podemos entender que esse comportamento é o nosso processo de aprendizagem, ou seja, voltando para a webconferência anterior, nós vemos como aluno e professor, um contribui para o comportamento do outro. Não tem como dissociar um e outro organismo, um e o outro contexto. As coisas acontecem ao mesmo tempo. Por isso que Skinner é considerado interacionista. Jorge, a psicologia SR, que seria estímulo-resposta, não é psicologia de Skinner. É uma psicologia de Watson, de Pavlov, principalmente quando estudou processo de condicionamento respondente. Skinner traz a contribuição de Pavlov e de Watson, que seria do behavioralismo metodológico, porém, Skinner avança no seu quadro teórico, porque ele propõe justamente o condicionamento respondente, que é o processo de aprendizagem e de interação do comportamento humano, não só de comportamento reflexo, porque SR é de comportamento reflexo, é o que nós carregamos com a nossa espécie, ok? Quando nós pensamos em desenvolvimento, nós temos que relatar o conceito de que para explicar desenvolvimento humano, para explicar o porquê que a pessoa se comporta de determinada forma, nós temos que carregar os 3 componentes. A genética, né, ou o organismo como um ser biológico, nós temos que considerar as experiências únicas de vida desse indivíduo, e nós temos que carregar todas as variáveis da cultura, né? Variáveis econômicas, variáveis sociais, religiosas, políticas. Dessa forma que nós podemos entender de um jeito aprofundado, cauteloso, sobre o porquê que cada pessoa é do jeito que é. Quando nós pensamos a questão do desenvolvimento humano na abordagem interacionista, principalmente dentro da abordagem de Skinner, nós vemos que idade e tempo não são variáveis que explicam o porquê que as pessoas se comportam de determinada forma. A idade e o tempo, elas são variáveis descritivas. Por quê? Porque elas carregam com elas janelas de abertura para novas aprendizagens, de possibilidades de mudança qualitativa ao longo da vida. Por que isso é importante, pessoal? Porque a gente não tem como nós temos essa limitação, porque senão nós achamos que todos os seres humanos precisam se comportar da mesma maneira, na mesma faixa etária. E não necessariamente é assim, né? Justamente porque são inúmeras variáveis envolvidas. Então, o que é importante considerar? A idade e o tempo, elas nos trazem uma sistematização de informação. Mas não é porque uma criança fez 1 ano que ela tem que começar a andar. Tem criança que começa a andar com 8 meses, com 9 meses, outras com 1 ano e meio. A idade ou o tempo de desenvolvimento só nos traz possibilidade de descrição das informações. Olhem o próximo slide.
Eu não sei se vocês acompanharam, mas teve um momento, principalmente o ano passado, que no Facebook rodou muito essa tela de idades, né? Eu separei a idade de 12 anos, que é a faixa etária mais próxima com a adolescência, com o que vocês vão, assim, com o público que vocês trabalharão, né? Ou já trabalham. Por exemplo, com a idade de 12 anos, o que um adolescente conseguiria contribuir nas tarefas domésticas? Limpar o chão, preparar sobremesas simples, preparar pratos para toda a família. O que isso significa? A idade, ela traz possibilidade de abertura para um contexto. Por exemplo, com essa idade, a criança já tem condição de manejar informações, de trabalhar com a parte motora mais desenvolvida, para lidar com fogão, com talheres. Mas isso não significa que só porque fez 12 anos, que o adolescente vai seguir esse caminho, né? Isso depende também do contexto, do ambiente que ele está inserido, certo? Tem famílias que não chamam, que não colocam, por exemplo, responsabilidade para o adolescente. Então, um adolescente pode não fazer esse tipo de tarefa. Outras famílias são mais exigentes e pedem, trazem essa responsabilidade ao adolescente já antes dos 12 anos. Então, não temos como falar que fez tal idade e tem que seguir da mesma forma. Então, quando nós pensamos em desenvolvimento humano, nós precisamos pensar lembrando dessa figura, das bonecas russas, que é uma boneca dentro da outra, a mesma boneca dentro de si mesma, que é uma forma de ilustrar o acúmulo que nós temos de cada e de todas as vivências que nós adquirimos, que nós passamos ao longo do nosso desenvolvimento. Nada se perde, uma se relaciona com a outra. Olha só, a Rosineia fez um apontamento que dizer que o comportamento é coisa da idade, isso é incorreto, então. Principalmente na adolescência ouvimos isso. Então, Rosineia, não tem como a gente dizer que é incorreto. Nós dizemos que é uma janela de abertura, tá? Para uma mudança qualitativa. Nós temos uma sistematização de informação por faixa etária. O cuidado que nós temos que ter para não se tornar incorreto é justamente não achar que todas as crianças ou todos os adolescentes têm que passar por tudo que está descrito, sistematizado. Por quê? Porque cada um tem sua história, cada um tem o seu contexto de interação. Dentro da psicologia, nós chamamos de ambientes de socialização. O que é isso? A família, a escola, os grupos sociais que esse ser humano, esse indivíduo está inserido. Então, essa é a questão, ok? Porque, como nós vimos... obrigada, Rosineia. Porque, como nós vimos, a adolescência, que é essa sistematização de alguns comportamentos que se repetem, que acontecem com grande frequência, né, dentro dos jovens, e que também nós temos que tomar atenção, é um conceito cultural, né? Nós temos uma diversificação, não são todas as culturas que olham da mesma forma, né? Nós temos a adolescência como esse marco de transição, né? No desenvolvimento entre a infância e a idade adulta. E é um momento de transição que envolve o quê? Mudanças físicas, cognitivas e psicossociais. Então, a adolescência, ela envolve essas mudanças, que são em 3 aspectos. Isso é importante vocês prestarem atenção, porque vai fazer parte do quiz daqui a pouquinho. Ou já está aberto. O que é? Uma mudança física, uma mudança cognitiva, uma mudança psicossocial. A mudança física está voltado à mudança corporal, do nosso sistema orgânico, do nosso sistema biológico.
Por exemplo, uma alteração hormonal. Já vamos olhar mais para isso. A mudança cognitiva está voltada à forma de pensar, ok? A forma de perceber, a forma de ler, a forma de entender. E a mudança psicossocial estaria voltada à forma de se relacionar, como eu interajo com os outros. Marlene, muito bem colocado o seu apontamento, né? Realmente, essa questão de muitos jovens terem uma maturidade, um comportamento diferenciado, que seria esperado numa idade mais avançada, como você citou, com 21 anos, faz ou tem relação justamente com os contextos que esse indivíduo vive e se relaciona. Tem uma reportagem que saiu em janeiro, né? Uma reportagem não, um estudo científico, inclusive, que fala que o período da adolescência ele está se estendendo. Né? Antes nós considerávamos a adolescência de 12 a 18, 19 anos. Hoje, ou esse estudo principalmente atual, ele considera a adolescência, ou vem sugerir, que a adolescência teria que ser entendida como uma faixa tempo, uma faixa de desenvolvimento, um período de transição entre 10 aos 24 anos de idade. Por quê? Porque a mudança orgânica, a mudança biológica está acontecendo cada vez mais cedo e a saída dos filhos da casa dos pais, entrada ao mercado de trabalho, relações de casamento estão acontecendo mais tarde. Então, é um processo de reflexão para que justamente a gente possa sempre relacionar períodos de desenvolvimento com essa questão mais macro, de vários aspectos culturais. Dessa forma, nós temos e teremos uma análise mais ampla, mais aprofundada, quando nós pensamos, principalmente nessa faixa etária dos nossos alunos. Quando nós falamos dessas mudanças físicas dos adolescentes, nós temos um termo que a gente se refere à puberdade, né? Que é esse processo pelo qual uma pessoa alcança a maturidade sexual e a capacidade de reprodução. Essa é uma marca muito forte, e é aí que nós vemos um aumento de libido, de interesse, pela área da sexualidade bastante forte nesse período de transição de desenvolvimento. Outras características que nós temos de mudanças físicas na adolescência são, por exemplo, o crescimento dos pelos, a menarca, que seria a primeira menstruação nas meninas, a mudança de voz, que é uma característica marcante dos meninos, o crescimento corporal, que dá o que nós chamamos, e principalmente a área médica chama, que é o estirão de desenvolvimento, né? E a própria alteração hormonal, que carrega com a questão de acne, né, a própria produção de pelos, o suor altera também, né, o odor também é alterado. Então, são algumas características de mudança. E isso interfere pelo fator emocional, que é justamente o momento em que os jovens querem muito, os adolescentes querem muita aceitação do grupo, qual eles pertencem ou gostariam de pertencer, e ao mesmo tempo com uma dificuldade maior de alteração na autoimagem. Normalmente, quando eu trabalho com os meus alunos, a questão da adolescência, eu sempre peço para a gente fazer um resgate, para relembrar o nosso momento de desenvolvimento. Certamente, considerando e tomando cuidado para
para segurar algumas características muito próprias, né, muito particulares. Mas é importante com que a gente faça esse resgate da nossa própria história, porque isso nos ajuda a aumentar o grau de empatia. O que nós percebemos, né, de características fortes no período da adolescência? Os adolescentes querem uma boa forma física, justamente por toda a mudança da imagem corporal, eles desejam que eles sejam bem vistos e se vejam, né? Tem uma necessidade de sono bastante aumentada, e é um período de risco, e isso é importante para nós, educadores, é um período de risco para distúrbios dentro da área de nutrição, né, e alimentação, como, por exemplo, a obesidade, a anorexia e a bulimia, né? A obesidade é um ganho de peso exagerado, exacerbado. A anorexia é o padrão de comportamento em que eu me vejo mais gorda, diferente do que realmente a minha imagem corporal real demonstra. E a bulimia, a mesma situação, porém com comportamentos compulsivos, como, por exemplo, vômito, ingestão de laxantes, né? Nós temos a instabilidade emocional, de repente está tudo bem, de repente está tudo muito deprê, então ocorre essa oscilação, não necessariamente por uma questão de psicopatologia, mas por uma questão de alteração hormonal, como nós falamos em relação às mudanças físicas. E o outro fator de risco que nós, educadores, também precisamos estar atentos é o uso e abuso de drogas e substâncias. Tânia, gostei do teu comentário, né? Você já está considerando o seu filho de 22 anos dentro da faixa de idade da adolescência que esse estudo de janeiro apresentou. Então, nós sabemos que adolescentes que sofreram, né, maus tratos familiares, eles sofrem mais episódios de violência na escola, eles vivenciam mais agressões na comunidade e transgridem mais as normas sociais. Então, pensando nesse público, dentro do nosso contexto de sala de aula, nós precisamos considerar justamente o que a gente conversou na webconferência 1, que é o quê? Esse aluno já chega com a sua carga, né? Já tem essas características intrapessoais. E muito do comportamento deles, ou que eles, né, demonstram no contexto escolar, também tem uma associação, uma relação com o que eles já vivenciaram lá fora. Então, por mais que seja um período de transição delicado, esse adolescente também carrega muitas vezes uma história delicada. A maturação cognitiva, nós vamos puxar uma contribuição importante que Piaget nos traz, né? Que a adolescência seria essa etapa final do desenvolvimento cognitivo, que é caracterizado justamente pela capacidade de pensar em termos abstratos, de criar hipóteses, de pensar em supostas relações, em possibilidades. Então, o adolescente tem essa capacidade inserida, diferente, por exemplo, de uma criança. Então, é na adolescência que essa etapa final do desenvolvimento cognitivo é concretizada, é delimitada. Sadraque, justamente, né, o que você falou, é uma fase de muita
confusão num corpo só. É corpo e mente, corpo e a parte emocional, a parte social acontecendo ao mesmo tempo. Por isso que eu peço muito para vocês resgatarem como foi a história de vocês, né? Porque é um período que o adolescente se sente muito incompreendido. E relembrando o episódio o seriado do Netflix, do Merli, ele traz vários exemplos, né, dessas mudanças, dessas dificuldades que os adolescentes passam. Cristianize, realmente, né? Essa questão do sono é justamente isso. Nós temos que considerar que nós somos seres biológicos, está fazendo parte da nossa alteração. É como, quem sabe, né, possa te ajudar, você fazer uma analogia, trazer um exemplo para sua tia, mais ou menos como um período gestacional. Os primeiros 3 meses, ou primeiro trimestre da gestação, o que acontece? É um período em que aumenta a chance, não que toda gestante tenha que passar, mas o que acontece? Aumenta a chance, por exemplo, da gestante ter mais vômito, a gestante normalmente tem muito sono, então a adolescência também, assim como a gestação, são alterações biológicas, orgânicas. Então é um aspecto, uma variável que nós precisamos considerar como natural, né? Então, né, essa frase é do Isami Tiba, que ele fala que a adolescência é um segundo parto, nascer da família para andar sozinho na sociedade. E nós estamos ajudando os nossos adolescentes a passar por isso como? Estamos sendo um fator de maior sofrimento, ou estamos sendo um fator realmente de promoção a uma fase de muita descoberta, uma fase de muita alteração, mas que ela pode ter um apoio e um suporte. E agora, pensando justamente nesse aporte, nesse suporte, como professores, como educadores, o que a gente pode considerar para a escola? Né? Nós sabemos que a escola é a experiência organizadora central na vida da maioria dos adolescentes. Porém, a escola pode ser tanto uma oportunidade, como pode ser um obstáculo. Certo? Então, nós, como educadores, temos qual o papel? De ser uma oportunidade ou de ser um obstáculo? É uma reflexão importante, porque muitas vezes, no andar da carruagem do cotidiano, nós não percebemos isso e passamos a criar até entraves. Ao invés de promover, nós muitas vezes aumentamos o risco para que essa trajetória seja cheia de obstáculos. Só um minutinho, pessoal. Sadraque, eu não sei se eu entendi muito bem a tua colocação, porque quando nós pensamos de uma forma abstrata, nós tendemos a fazer inúmeras relações e criar inúmeras possibilidades. Pensar de uma forma que vai além do real, tá? Isso muitas vezes também vem carregado de fantasia. Quando os adolescentes não têm atitudes para resolver problemas simples, não necessariamente está associado com o pensamento abstrato, mas pode estar associado com uma falta de repertório de habilidade para resolver problema, ou habilidade social, por exemplo. Então, não necessariamente é do pensamento, pode ser uma forma também que ele não aprendeu a resolver problemas. Como nós recebemos esses adolescentes, nós sabemos que esses adolescentes estão carregados de influências do contexto familiar, principalmente do estilo parental.
né, da forma como esses pais educam esses adolescentes, que tem sido um grande desafio, como fazer essa junção, essa interação, escola e família. Né? Outras variáveis, outros fatores que nós precisamos considerar quando nós pensamos adolescência é a questão da motivação acadêmica, né? Por que esse adolescente quer aprender? Por que esse adolescente está na escola? Né? A questão da etnia, né? A condição socioeconômica e, principalmente, a crença de autoeficácia, que é relacionada, assim, como que eu me vejo capaz de realizar, de produzir o resultado positivo para essa ação. Nós sabemos da psicologia que muitos estudos indicam isso. Quanto menos crença nós temos da nossa possibilidade de autoeficácia, menor é o nosso desempenho. E isso, muitas vezes, os professores não se atentam, não por culpa, mas porque também não foram ensinados, não tiveram esse apoio. Muitas vezes o adolescente tem um prejuízo de desempenho e isso parece ser um fator cognitivo. E muitas vezes não é. É um fator justamente emocional, de crença sobre ele mesmo, de crença em relação à sua capacidade. Agora eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre essa influência do contexto familiar com os nossos adolescentes. Nós tivemos uma conversa pensando nos estilos dos professores e hoje nós teremos uma conversa pensando nos estilos parentais. Como que esses pais educam esse adolescente? Por quê? Porque uma demanda dos professores é: o que acontece com esse adolescente? É culpa da família? Só que é culpa da família no sentido assim, o que acontece em tal contexto familiar que leva a tal comportamento no adolescente ou na criança, o que acontece em tal contexto familiar que não leva a determinado comportamento, né? Então, isso que eu quero que a gente converse um pouquinho. Só que eu preciso pedir para vocês uma pausa de no máximo 5 minutos para a gente retomar essa conversa. Faz favor, aguardem 5 minutinhos. Obrigada.
Vamos lá, retomando, muito obrigada. Pensando nesses estilos parentais, nós temos o primeiro estilo, que foi, né, baseado o estilo de professores, de liderança de professores, como nós vimos na webconferência 1, de que é o estilo permissivo. Como que são esses pais permissivos? São pais que oferecem pouco limite, porém muito afeto. São pais que são responsivos, mas que não colocam os limites apropriados aos comportamentos das crianças, apresentando-se como fonte de realização dos desejos dessa criança. Eles tentam ser não punitivos, eles são receptivos aos desejos e ações das crianças, e eles evitam o exercício do controle e não incentivam a criança ou adolescente a obedecer às regras externas que são bem definidas socialmente. Eles têm receio de dizer não e não serem mais amados pelos filhos. E com essa sensação de não serem amados, ou possivelmente não amados por dizerem não, eles vão deixando a coisa acontecer, realizando tudo o que as crianças querem. Só que qual que é o resultado desse estilo permissivo aos filhos? Nós vemos crianças e adolescentes sem limites, crianças que apresentam um pior desempenho nos estudos, comportamentos antissociais, crianças entendem de forma que amar uma pessoa é ser cuidado por ela, sem dar nada em troca, aquele ditado, vinde a mim, né? Apegam-se em demasiadas coisas materiais e não toleram a frustração. O estilo autoritário desculpa, pessoal. O estilo autoritário é um estilo parental em que há muito limite e pouco afeto. Seria o estilo contrário ao estilo permissivo. Enquanto os pais permissivos não exigem nada e dão muito afeto, o estilo autoritário, ele exige demais e não dá afeto. Esses pais procuram ter a obediência dos filhos diante das próprias demandas, não atendendo às demandas das crianças e dos adolescentes. São pais que valorizam a obediência e usam medidas punitivas para o controle do comportamento. Esses pais valorizam o respeito pela autoridade, pela ordem e pela estrutura tradicional. Os resultados desse estilo de pai no desenvolvimento dos filhos filhos que frequentemente demonstram desempenho escolar razoável, comportamentos submissos, pobres em habilidades sociais, eles têm uma dificuldade na interação com pares, com superiores, né? Crianças e adolescentes que demonstram baixa autoestima, apresentam um alto índice de depressão, ansiedade e estresse, né? E crianças, né, que acham que precisa fazer de tudo para serem amadas. Por isso, o comportamento de submissão. A Cristianise está dizendo, né, que o pai dela era um pai nesse estilo autoritário que não era bom. Realmente, né? O permissivo não é legal, o autoritário não é legal. O que é bacana, porque está ajustado, é o estilo autoritativo, que nós já veremos. Agora, né, um dos estilos que a literatura indica como um estilo de maior risco ao desenvolvimento de crianças e adolescentes é o estilo negligente. Por quê?
Porque esse estilo, ele não tem afeto, ele não demonstra afeto e também não exige nada. É aquele que seja assim, do jeito que der, né? Então, são pais que permitem quase tudo, eles não se comprometem com o seu papel de educador, com essa responsabilidade de desenvolvimento, né? São pais, assim, muito frequentemente, extremamente ocupados, que não têm tempo para a sua tarefa de educar os filhos, né? Existe uma ausência de atenção, de afeto, de descaso, omissão e até falta de amor, porque nós sabemos que o amor é algo construído, não é algo que vem instantaneamente, é algo que vai acontecendo conforme a interação se desencadeia, né? Existe uma ausência física, né, ou uma indiferença dos cuidadores, não são observados nesse estilo nesse estilo parental negligente, apoios positivos ou punições, ou seja, eu não estou ali para dar um suporte, né, para comemorar, para vibrar junto com uma vitória, com uma conquista, e também não faço nada quando ocorre um erro, né, um desvio da rota, né? Os pais desconhecem as necessidades, os sentimentos, os interesses dos seus filhos, né? E muitas vezes corre o risco de ter uma negligência física e emocional. E nisso, né, nesse aspecto, quando é extremo, nós vemos justamente daí a retirada da guarda, né? O que acontece com os filhos quando os pais se comportam dessa maneira? Nós vemos filhos com uma baixa autoestima, com fraco desempenho acadêmico, com comportamento antissocial, com elevado uso de drogas, com comportamentos de violência, com engajamento em grupos desviantes, com características depressivas, ou seja, num quadro em que características ou situações psicopatológicas são desenvolvidas. E as crianças e os adolescentes aprendem que não são importantes e ainda pensam que a culpa é delas. Já no estilo parental autoritativo, que seria o melhor estilo, né, de educação, nós vemos o alinhamento e equilíbrio dessas duas características, tanto da exigência quanto da responsividade. Esses pais são flexíveis e responsivos às necessidades das crianças, colocando limites adequados aos seus comportamentos, incentivando o diálogo. Eles procuram conversar ou se comunicarem de uma forma positiva, né? Esses pais tentam direcionar as atividades de suas crianças de maneira racional e orientada, exerce firme controle nos pontos de divergência dos adultos, certo? Sem restringir a opinião, a expressão da criança, né? Eles reconhecem que essa criança, que esse adolescente tem seus interesses próprios e suas maneiras particulares de pensar, de opinar, de perceber as situações de vida. Essa é um quadrinho do livrinho Eduque com Carinho, que demonstra isso, né? A comunicação positiva. Nota 10 pelo capricho, garoto. Então, é um pai que se comunica de forma assertiva, de forma a elogiar o que vai bem. Porque nós somos, de certa maneira, experts em olhar, em buscar o que não vai bem, o erro, a situação que poderia ser melhorada ou corrigida. Mas nós temos uma dificuldade maior, que é justamente do elogio, da comunicação positiva. É um fator cultural bem marcante na nossa sociedade. Quando os filhos
passam por esse estilo de educação, o que nós percebemos ao desenvolvimento infantil e do adolescente? Nós vemos um desenvolvimento extremamente adequado, né? Crianças e os adolescentes sentem respeito mútuo e as consequências de seu comportamento. Eles se sentem valorizados, amados, eles gostam da vida, eles sentem um bem-estar geral, né? Eles apresentam menores níveis de estresse e de depressão, uma melhor autoestima e um maior otimismo frente à vida e frente às relações humanas. Giselda, muito obrigada pela sua colocação, né, por compartilhar o que você sente no teu contexto profissional. O como tem pais, eu acredito que você quer se referir a pais autoritários no teu contexto de CMEI, né, realmente, né, é uma proporção muito alta, né, de vários estilos. E pode ser, e eu espero, que pensar um pouco mais dentro desse modelo de estilos parentais ajudem vocês justamente a identificar e observar, tentar, buscar, atuar justamente na brecha, na lacuna que pode existir, né? Nós, como professores, podemos servir de modelos a esses pais, do como fazer, do como se comunicar, do como expressar, do como perguntar para a criança. Muitas vezes os pais falam isso, eu não sei como fazer. E nós temos uma tendência grande que é, a forma como eu fui educado, eu tento reproduzir, mesmo a gente achando que a gente pode fazer o contrário. Mas a tendência maior é que a gente reproduza da forma como nós fomos educados. E se pensarmos nas gerações, né, anteriores, nós percebemos que o autoritarismo foi o grande estilo parental, né? Eu não sei se vocês lembram, na década de 90, nós tivemos uma década, né, em que foi mais falado, mais disseminado, justamente o outro estilo parental, que era o estilo parental permissivo, criança sem limites. Eu acredito que vocês lembram e vivenciaram um pouco disso. Então, o que foi? Foi de um lado do autoritarismo para o lado da permissividade, né? E hoje, né, o que as pesquisas têm apontado, que nós estamos tendo falta de afeto, de expressão de afeto, de segurança, de apoio positivo às crianças e adolescentes. Então, eu acredito que é um movimento que, por meio da literatura, das nossas reflexões, da nossa atuação, nós podemos criar esse contexto de proteção e de apoio aos pais, justamente pelo caminho do estilo autoritativo, né? Que não é nenhum nem outro, mas desse equilíbrio de exigência de atender o que a criança precisa, da responsabilidade, e exigir, colocar regras, limites claros, estabelecer uma ordem. A Rosinéia fez um apontamento, né, que realmente o estilo autoritário é acompanhado de muita punição física. E hoje, dentro da psicologia, todos os resultados apontam que punição física traz um resultado imediato esperado, que é o quê? Cessa aquele comportamento. Porém, a punição física vem carregada de muitas reações emocionais. Vem a raiva, vem o choro, vem o medo. Então,
pensem a longo prazo como isso vai se desencadeando. Quem mais me ama, o que deveria mais me amar, também é quem me causa dor. E muitas vezes a gente vai encontrar, agora falando como psicóloga clínica, a gente vai encontrar essa associação de uma forma inconsciente ou não clara em relações amorosas abusivas, né? Então, é um perigo muito iminente, né? E nós temos atualmente, né, nos deparamos atualmente com inúmeros dramas da adolescência de hoje, né, como, por exemplo, a tecnologia, né, meus pais acabaram com minha vida social, só porque levei bomba na escola, estou de castigo e não posso usar a internet, nem telefone celular, nem iPad, nem videogame, nem computador. Então, hoje, nós temos essa marca muito forte da tecnologia na vida dos adolescentes. A interação social também veio muito forte por meio da tecnologia. E nós, educadores, temos essa variável a mais para lidar, para se adaptar, para considerar nesse processo de alteração das nossas exigências, das nossas demandas culturais. Quando nós falamos de adolescência, aí, né, eu chamo para essa reflexão cuidadosa, nós como educadores e responsáveis também pelo desenvolvimento dos nossos adolescentes, das nossas crianças, que é, né, justamente essa época de oportunidades e de riscos, né? O limiar, eles vivem, né? O adolescente vive nesse limiar do amor, da vida profissional. Me desculpem, saiu errado, né? Eles precisam decidir o que fazer, o que estudar, que vestibular prestar, da participação na sociedade adulta, né? Por exemplo, questão eleitoral, tirar a carteira de habilitação, né? E eles têm essa tarefa principal, que é a busca pela identidade. Então, quanto mais nós, adultos, né, ou esse contexto educacional, esse contexto familiar, tiver preparado com essa imagem, né, de exigência e responsabilidade e responsividade equilibradas, maiores são as chances e os fatores de proteção para que esse desenvolvimento, por mais que contenha todas aquelas características que nós vimos, mas que ele aconteça de uma forma saudável, né, que gere um bem-estar para esse adolescente que se traduz ao longo da vida adulta. Os adolescentes, né, pensando na característica de mudança emocional e psicossocial, nós vemos que eles têm uma duplicidade, né? Ao mesmo tempo que eles têm uma ânsia muito forte pelo pertencimento, eles têm um horror muito grande de se sentirem excluídos, né? Eles querem pertencer e jamais querem imaginar um processo de exclusão. E nós, como educadores, podemos cuidar e nos atentar a isso. Como que nós fazemos com que esse adolescente se sinta pertencente? Volto no seriado do Merli. O Merli tem esse comportamento, ele traz algumas possibilidades de observação desse comportamento dele, de não exclusão, e sim de pertencimento. E agora, né, pensando, para ir encerrando, em algumas possibilidades. Como que nós podemos ser contextos de proteção e não fatores de risco aos nossos adolescentes, certo? O que a literatura indica muito forte é que nós, educadores, precisamos ter o que eles chamam de intencionalidade educativa. O que é ter intencionalidade educativa? É alterar
né, nos responsabilizarmos por contribuir nessa alteração de trajetória de vida, ou seja, de formarmos, de desenvolvermos seres humanos produtivos. Produtivos, assim, não pensando no nosso sistema econômico, mas pensando de uma forma bastante global, né, bastante ampla, desculpem, de forma emocional, que ele produza boas relações, que ele possa educar de uma forma positiva os seus filhos, que ele possa ter uma relação amorosa de respeito, e assim por diante, que ele possa trabalhar em algo prazeroso, que ele possa se sentir útil, que ele tenha consequência monetária também. Então, pensar nesse sentido amplo, né? Como fatores de proteção, né, nós podemos falar que eles são definidos como fatores que modificam ou alteram a resposta pessoal para algum risco ambiental que predispõe a resultado mal adaptativo. O fator de risco seriam as condições relacionadas à psicopatologia do desenvolvimento. Então, o fator de proteção é todo fator que leva justamente para escapar, para se distanciar dessas condições que estariam levando ao desenvolvimento de alguma psicopatologia. Por exemplo, um fator de proteção pode ser formar ou fazer grupos de pais na escola para que se trabalhem com um estilo, ou que se construa um estilo autoritativo de educação dos filhos. Isso é um fator de proteção. Por quê? Porque está distanciando do fator de risco, que poderia ser o estilo parental negligente, um estilo parental autoritativo ou permissivo, que, como nós falamos, são os estilos que trazem um aumento, uma probabilidade maior de depressão, de transtornos de ansiedade e de estresse. Para isso, nós podemos pensar de uma forma bastante sistematizada, que os autores Delprete e Delprete descrevem como um sistema de habilidades sociais educativas do professor, composto por 4 categorias de comportamento. Eu achei importante trazer para vocês esse sistema de categorização, justamente porque nos traz possibilidades de comportamentos reais na nossa sala de aula. A primeira categoria é o que eles descrevem como estabelecer contextos interativos potencialmente educativos. Por exemplo, a forma de organizar matérias, da forma como nós organizamos o ambiente físico, principalmente voltando para fatores, para conteúdos que os alunos têm interesse, para temas, por exemplo, que a adolescência gosta ou tem curiosidade, para a forma de apresentar, que pode ser uma forma trazendo a tecnologia, né, a favor da nossa atuação. A segunda categoria de comportamento se refere a transmitir ou expor conteúdos sobre habilidades sociais. As pesquisas, principalmente dos últimos 5 anos, e muito forte no contexto europeu e americano, tem trazido que as escolas, quanto mais esses ambientes, essas instituições favorecem o desenvolvimento de competências ou habilidades socioemocionais, melhores são os resultados ao desenvolvimento, né? Quais seriam alguns comportamentos que os professores podem utilizar na sua interação de sala de aula? Parafrasear, né? Repetir, falar de uma outra forma aquilo que o aluno perguntou. Para quê? Para que o aluno se sinta compreendido e o professor possa verificar se a resposta que ele dará é a forma como o aluno pensou, né? Apresentar modelo. Por exemplo, trazendo uma situação de resolução de problema e contando como foi isso, apresentar instruções, utilizar atividade ou verbalização em curso para introduzir
um tema. Volto a relembrar o seriado do Netflix, do Merlin, que o Merlin usa muito isso. Ele puxa o que os alunos estão conversando para introduzir um tema. Fica uma forma muito natural e o professor consegue se aproximar do contexto próprio daquela faixa etária. A terceira categoria se refere ao estabelecer limites e disciplina. Por exemplo, descrever e analisar comportamentos desejáveis. O professor pode falar o que espera do comportamento dos alunos, principalmente se no início do ano letivo, o professor e os alunos construírem juntos um quadro de comportamentos esperados em sala de aula. Só que isso é importante que a gente utilize como uma comunicação positiva do estilo autoritativo. A descrição dos comportamentos precisa acontecer de uma forma positiva, não da forma negativa. Nós conversamos sobre isso na webconferência 1, certo? O professor pode pedir mudança de comportamento, sinalizar o que ele espera de diferente no comportamento daquele aluno. Ele pode, inclusive, interromper o comportamento, pedir um tempo, né? Muitos professores falam, um tempo de pausa, pedir para aquele aluno, olha, esse teu comportamento não está indo por um caminho legal. Por favor, saia, tome um copo de água e retorne à sala de aula. Né? Pode fazer essa interrupção para alterar a trajetória de um comportamento inadequado. E a quarta categoria seria o monitoramento positivo, né? Que é justamente essa expressão do afeto, manifestar atenção ao relato do aluno, elogiar, incentivar, demonstrar empatia, remover um evento aversivo, por exemplo, uma crítica, uma exposição do aluno àquele grupo, e apresentar feedback positivo. Quanto mais monitoramento positivo, maiores são as chances de nós repetirmos aquele comportamento e construirmos um repertório adequado de interação humana. Rosineia, muito obrigada pelo seu comentário. Por quê? Porque o teu comentário traz justamente essa relação que nós queremos tanto, que é a teoria com a prática. Giselda, o teu comentário volta na questão do estilo parental, que é o estilo parental permissivo. Né? Ainda hoje nós vemos muito uma culpa que os pais carregam por trabalharem demais ou por terem, né, um número de eventos sociais mais alto que antes, em que eles acham que o dizer não é contraprodutivo na expressão de afeto. Então, é muito frequente, falando da minha experiência clínica, observar uma culpa introjetada no papel parental. Cristianize, realmente, né, essa questão que você coloca, que muitos professores se posicionam dessa forma, que eles não querem se incomodar porque não recebem para isso, nós temos que avaliar que não é uma questão somente pelo viés monetário, mas é uma questão em que nós escolhemos, ou que, de certa forma, estamos exercendo uma influência no desenvolvimento humano, seja de uma forma por meio, como, né, a nossa situação, por meio de geografia, por meio de psicologia, pela matéria, pela disciplina que for, mas é uma questão de desenvolvimento humano, né? Só que eu concordo, e que infelizmente não entra nesse momento da nossa disciplina, ou da nossa webconferência, descrever e analisar todos os fatores estressores e das dificuldades enfrentadas pelo corpo docente.
eu estou acompanhando que esse slide também pode ser utilizado nas disciplinas de educação à distância. Pode sim, porque mesmo sendo à distância, é uma forma de interação humana. Adiante. Um dos campos que a psicologia tem trazido muito forte ao desenvolvimento humano são todos os fatores relacionados à resiliência, ou seja, né, o relacionamento positivo com ao menos um adulto significativo, sendo parente ou não. Então, eu volto ao termo da intencionalidade educativa. Nós, como educadores, podemos ser, né, esse adulto significativo para construir esse fator de resiliência, né? A existência de uma âncora religiosa ou espiritual para a construção de um senso de significado, de vida, de existência, de relacionamento. A expectativa acadêmica alta e realista e um suporte adequado. Então, quanto mais nós conseguimos ter esse otimismo, esse aporte afetivo, maior é a chance do nosso adolescente ter resiliência, um ambiente familiar positivo, que foram, né, os estilos parentais discutidos, a inteligência emocional, a forma como nós lidamos com os problemas, com as relações, e a habilidade para lidar com o estresse. Que fatores estressantes, né, os estressores estão concorrendo minuto a minuto em nossa vida. Marlene, muito bem colocado o teu apontamento, né? Nós temos esse dever e essa responsabilidade. Escolhendo esse papel educacional, nós precisamos nos construir também diante desse aspecto. Eu deixei como sugestão esse vídeo, que é um vídeo muito bem feito, para vocês conhecerem mais sobre a resiliência. É um vídeo feito para o contexto parental, né, para os pais, porém traz um modelo, conceitos, formas de compreender e de atuar para a construção da resiliência nos jovens. E eu acredito que pode fazer uma diferença na formação de vocês e trazer uma contribuição para a atuação de vocês em sala de aula e para a relação família e escola. Teve alguma alteração que não veio o slide, e eu quero deixar registrado aqui, de um livrinho que é muito legal, né, e é embasado cientificamente sobre estilos parentais, que se chama Eduque com Carinho, da professora Lídia Weber. A professora Lídia Weber também tem um programa de qualidade na interação familiar, que são 12 encontros em que ela trabalha com pais, com educadores, justamente para ensinar como que nós construímos esse estilo autoritativo. Então, vale a pena, porque vocês podem levar para o contexto de sala de aula, para o contexto da escola, ou para a própria comunidade em que vocês participam. Jorge, estou escrevendo o nome do livro e o nome da autora para vocês terem de forma correta. Só um minuto. E o nome do livrinho que ela descreve, também estou mandando para vocês.
Os 2 livros são editados pela Juruá. Espero que essa literatura também possa trazer uma contribuição nessa trajetória de formação de vocês. Vocês têm alguma outra pergunta, algum outro comentário, alguma outra dúvida? Então, queridos alunos e alunas, agradeço a participação de vocês, as dúvidas, os comentários, os apontamentos. Espero ter contribuído um pouco mais cientificamente sobre a adolescência, sobre a atuação de vocês em sala de aula, e a atuação de vocês e as relações de vocês com família, e também como pais ou futuros pais, ok? Agora, vocês têm o quiz para responderem. Também relembro que eu reabri o quiz da Webconferência 01 para vocês terem um pouco mais de tempo, porque eu realmente compreendi que a data ficou um pouco tumultuada, assim vocês não têm nenhum prejuízo significativo de nota, enfim, de desempenho. Ok? Se tiverem alguma outra dúvida, necessidade de algum outro aporte de literatura, por favor, deixem registrado na nossa plataforma, que eu responderei com maior satisfação. Ok? Desejo uma boa noite e bons estudos a vocês. Muito obrigada.